Começa agora o programa Educa Castanhal. Olá, galera! Agradecemos por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês e agradecemos também pela vida. Você aí, já agradeceu hoje pela sua vida? Então é bom agradecer. Mas vamos falar sobre o que vamos aprender hoje. O professor Helder, com o seu sorrisão e sua alegria, vai nos apresentar um conteúdo de matemática. Agora é com você, professor Helder. Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Helder Argolo de Matemática da Rede Municipal de Ensino. E hoje iremos iniciar a nossa participação nesse novo projeto desenvolvido pela Secretaria de Educação de Castanhal, que é o programa Educa Castanhal. Espero que todos estejam bem com as suas famílias. Vamos continuar nos cuidando, usando máscara, álcool em gel e fiquem atentos ao calendário de vacinação. Quando chegar a sua vez, diga sim à vacina. Beleza, galera? Agora vamos falar sobre a nossa aula de hoje. Hoje iremos aprender sobre o estudo da área e do perímetro, tendo como referência a nossa famosa Praça do Estrela, aqui de Castanhal, a maior praça pública de Castanhal, que fica localizada no bairro do Estrela, um dos mais tradicionais da nossa cidade. Agora, acompanhem comigo um vídeo sobre a nossa famosa Praça do Estrela. Pode rodar. A maior praça pública de Castanhal fica localizada no bairro do Estrela, um dos mais tradicionais da cidade. O complexo de lazer tem mais de 10 mil metros quadrados, uma bela arborização e quiosques padronizados. O local possui palco para grandes shows e reúne centenas de pessoas, principalmente aos finais de semana. A Praça do Estrela oferece ainda quadras de esporte para a prática de vôlei, basquete e futebol de areia. Os adeptos ao Cooper encontram aqui o espaço ideal. Gostaram do vídeo? Bem legal conhecer um pouco mais sobre um dos maiores cartões postais da nossa cidade, não acha? Então, vamos seguir com a nossa aula. O cálculo de áreas iniciou-se possivelmente pela prática da arrecadação de impostos pelos sacerdotes, os quais calculavam intuitivamente a extensão dos campos só pela observação visual. Com o tempo, observaram trabalhadores revestindo uma parte retangular do chão, com pedras quadradas, e perceberam que para determinar a quantidade de pedras seria suficiente contar a quantidade de quadrados de uma fileira e multiplicar pelo número de fileiras existentes, dando origem assim à fórmula para o cálculo de uma área de um retângulo, sendo esta obtida a partir de um produto da base pela altura. Foi em 300 a.C. que o grande geômetra Euclides de Alexandria, que desenvolveu grandiosos trabalhos matemáticos geométricos envolvendo o estudo da área e do perímetro, e os publicou em sua obra intitulada Os Elementos. Essa obra foi e continua sendo a maior obra já publicada nesse ramo em toda a história da humanidade. A geometria plana, como é popularmente conhecida nos dias atuais, leva também o título de geometria euclidiana, em homenagem ao seu grande mentor, Euclides de Alexandria. Conhecer sobre área é conhecer sobre o espaço que podemos preencher em regiões poligonais convexas. Qualquer segmento de retas com extremidades na região só terá pontos pertencentes a esta. O cálculo de áreas tem muita aplicabilidade em diferentes momentos, seja em atividades puramente cognitivas ou até mesmo trabalhistas. Um exemplo de um profissional que faz o uso dessa ferramenta para tornar possível o desempenho do seu trabalho é o pedreiro. É através do conhecimento da área que é possível estimar a quantidade de cerâmica necessária para pavimentar um determinado cômodo de uma casa. Por exemplo, área e perímetro são duas medidas distintas, onde a área é a medida de uma superfície e o perímetro é a medida de comprimento de um contorno. Na geometria, os conceitos de área e perímetro são utilizados para determinar medidas de alguma figura. Os cálculos de área e perímetro são direcionados para as medidas de uma figura geométrica. A área equivale ao tamanho da superfície e o perímetro é o resultado da soma dos seus lados. Em geral, para encontrar a área, multiplica-se a base das figuras pelas alturas, que é representada pela letra H. Já no perímetro, soma-se os segmentos das retas que compõem os contornos, que são considerados lados.
Vale destacar que as unidades de medidas aplicadas nas operações de área e perímetro são distintas. A área sempre será dada em centímetros quadrados, metros quadrados ou quilômetros quadrados, pois é o resultado de uma multiplicação. Como é uma soma, o valor do perímetro é em centímetros, ou metros ou quilômetros. Em áreas, as unidades são elevadas ao quadrado, porque a extensão é calculada separada por metros quadrados, sendo que cada metro quadrado corresponde a uma unidade de área. Área equivale à medida de superfície de uma figura geométrica, e o perímetro é a soma das medidas de todos os lados daquela mesma figura. Geralmente, para encontrarmos a área de uma figura, basta multiplicarmos a base, que é representada pela letra B, pela altura, que é representada pela letra H. Já o perímetro é a soma dos segmentos das retas que formam a figura, que são chamados de lados e são representados pela letra L. Para encontrar esses valores, é importante analisar a forma da figura. Assim, se vamos encontrar o perímetro de um triângulo, somamos as medidas dos 3 lados. Se a figura for um quadrado, somamos as medidas dos 4 lados e assim por diante. Na geometria espacial, que inclui objetos tridimensionais, temos o conceito da área, que é a área da base, a área lateral, a área total e o volume. O volume é determinado pela multiplicação da altura, pela largura e pelo comprimento. Note que as figuras planas não possuem volume. Na nossa aula de hoje, iremos focar no cálculo da área e do perímetro das figuras planas, como o retângulo, que no caso é a forma geométrica da Praça do Estrela, que usaremos de exemplo para o nosso estudo. Vamos aprender mais sobre o cálculo da área e do perímetro? Vem comigo! O que é perímetro? E como calculamos? Perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Observe essa imagem de um campo de futebol. O perímetro dele é o seu contorno, que está em vermelho. Já a área do retângulo é o valor equivalente à medida do espaço ocupado pela figura geométrica. No caso da nossa figura, a parte verde do nosso desenho. O retângulo é um quadrilátero que possui 2 lados maiores com medidas iguais e os outros 2 lados menores com medidas também iguais. Para fazermos o cálculo da área da figura do nosso campo de futebol, devemos multiplicar a base pela altura, como está aparecendo aí na sua tela. Agora, vamos trazer a nossa aula para o nosso dia a dia. Como falamos no início, vamos calcular, com a sua ajuda, a área e o perímetro da nossa famosa Praça do Estrela. Vem comigo! Como vocês podem ver, no desenho tirado de um mapa na internet, temos a Praça do Estrela, no formato de um retângulo. Então, vamos iniciar pelo perímetro, que no caso é a soma dos 4 lados da nossa figura. Vamos lá! Os 2 maiores lados medem 230 metros cada. Os 2 menores medem 140 metros aproximadamente. Somando as 4 medidas, temos 230 mais 230 mais 140 mais 140, que dá um total de 740 metros. Portanto, o perímetro da Praça do Estrela é igual a 740 metros, aproximadamente. Tranquilo, né, gente? Agora, iremos calcular a área da nossa figura. Já aprendemos que para calcular a área de uma figura retangular, basta calcular a área vezes a altura. Então, a base vale 230 metros, vezes 140 metros da altura. Multiplicando, temos o valor de 32.200 metros quadrados. Então, a base vale 230 metros, vezes 140 metros da altura. Multiplicando tudo isso, temos o valor de 32.200 metros quadrados. Portanto, o perímetro da Praça do Estrela mede 740 metros e a área da praça mede 32.200 metros quadrados. E aí, galera, estão gostando do programa de hoje? Que tal você agora mostrar tudo o que aprendeu sobre a nossa aula e fazer um pequeno exemplo que vamos deixar aqui para vocês? Confere comigo. É hora da atividade. Galera, agora nós vamos fazer mais um exemplo para fortalecer ainda mais o aprendizado. Vamos juntos fazer o cálculo da área e do perímetro dessa figura que está aparecendo aí na tela. Tenho certeza que vocês nunca mais irão esquecer esse assunto. Vamos primeiro calcular o perímetro da figura. Como aprendemos durante a nossa aula de hoje, o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, não é mesmo?
No exemplo, temos uma figura no formato de um retângulo, onde os seus dois menores lados medem 2 centímetros e os dois maiores lados medem 10 centímetros. Com isso, basta somarmos os valores dos 4 lados da figura. Agora soma comigo, vai! 10 mais 2 mais 10 mais 2. Note que temos 4 lados no retângulo, portanto, 4 valores. Fazendo uma continha básica de adição, nós temos 10 mais 2, que dá 12, 12 mais 10, que dá 22, 22 mais 2, que é igual a 24. Então, o valor do perímetro do nosso exemplo é igual a 24 centímetros. Agora, vamos calcular a área da figura do nosso exemplo. Como já sabemos, para achar a área de uma figura no formato de um retângulo, basta utilizar essa pequena fórmula que aparece aí na tela, que é a área é igual a base vezes a altura, onde o A maiúsculo significa a área, o B significa a base e o A minúsculo significa a altura. Agora é só substituir os valores. Como queremos achar a área, mantemos o A maiúsculo e iremos atribuir valores apenas para as duas letras minúsculas. A base é a parte de baixo da figura, que vale 10 centímetros, e a altura é a parte lateral, que vale 2 centímetros. Calculando, temos 10 vezes 2, que dá um total de 20 centímetros quadrados, que equivale a toda a área de dentro de uma figura geométrica. Enfim, o valor do perímetro da nossa figura é de 24 centímetros, e o valor da área da nossa figura é de 20 centímetros quadrados. Tenho certeza que com esse exemplo nós iremos aprender ainda mais. Quero agradecer a todos que nos acompanharam no programa de hoje. Estamos ficando por aqui. Obrigado pela companhia, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau! Incluindo e aprendendo. Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Mara Lago. Estou hoje aqui para trazer uma dica muito legal e divertida que dá para você fazer aí na sua casa. É um jogo chamado Contando e Relacionando. É um jogo muito versátil que dá para você brincar várias vezes aí na sua casa com materiais fáceis de encontrar. O objetivo dessa atividade é estimular a contagem, relacionando os numerais à sua quantidade. E com um objeto muito legal que é o picolé. O material que nós vamos utilizar é papel, canetinha, cola e palitos de picolé. Vou já mostrar como é que a gente vai fazer. Numa folha de papel você vai fazer o desenho de um picolé. Depois você vai dobrar a folha de papel em duas, que fique duas partes, porque vai ser necessário colar. Aí você recorta para dar o formato do picolé. É necessário você colar as duas partes, ó. Só que você não vai colar aqui no meio, você vai passar só a cola na parte da beirinha do papel. Passou cola, você vai juntar as duas partes. Bem fácil. Depois que você juntar as duas partes, você vai colar igual eu fiz aqui, ó, de acordo com a quantidade. Aqui eu fui colando uma bolinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Depois eu peguei uma folha de calendário que eu já tinha aqui na minha casa, um calendário que a gente já usou, que foi do mês de maio. Eu fui recortando os números daqui do calendário para colar no palitinho do picolé. Depois que você colar, então você vai misturar os palitinhos e pedir para a criança relacionar com a quantidade. Você mistura e pede para a criança contar. Vamos contar aqui. 1. Aí a criança vai procurar onde está o 1. Por isso que é importante colar as duas partes, olha só, porque a criança vai ter que encaixar o palitinho no picolé correspondente com a quantidade. Aí 2, mesma coisa, ó.
criança vai ter que relacionar com a quantidade. 3. 4. Aí ela vai procurar onde é que está o 4. E com isso a criança deverá ir relacionando o número com a quantidade, até finalizar todos. Então eu fiz de 1 até 10. Você pode fazer de 1 até 20. E aí vai ampliando a possibilidade que a criança tem de contar. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Estamos apresentando o programa Educa Castanhal. Pela cidade, ainda é comum as crianças brincarem aos redores das suas casas e de convidarem outras crianças para brincar juntas. Assim, aconteceu com Lili e Anne numa bela manhã. Oi, Lili! Vamos brincar? Vamos! Onde? Na frente da sua casa. Deixa eu ver se a minha mãe deixa. Vai lá rápido, pra gente não perder tempo. Tá bom. Ei, mãe, eu posso brincar na frente de casa? Ok, minha filha. Com a Anne. Oi, Anne. Pode, mas nada de conversar com estranhos, hein? Tá bom, mamãe. Vamos, Anne. As crianças brincam, cantam e se divertem, quando de repente, um homem que morava próximo à casa das crianças convida Lili para brincar. Lili acha estranho um homem tão grande querendo brincar. No entanto, achou legal e chamou sua amiga Anne. Ei, Anne, vamos brincar com aquele homem lá da Casa Amarela? Um homem? Mas ele é criança? Não, mas ele disse que brincar de boneca com ele é muito legal. Mas a mamãe não deixa. Ah. Nesse momento, o homem chama Lili e diz que acha melhor brincar de boneca somente com uma criança, pois dividir não é muito legal. Ela acha estranho, pois sua mãe sempre diz que compartilhar é muito importante. Ela decide então não brincar mais e o homem a segura à força. Lili faz o sinal de socorro, mas ninguém naquele momento reconhece o sinal. Você sabe reconhecer o pedido de ajuda de uma criança ou adolescente abusada ou em risco? A criança pode emitir vários sinais, seja pela mudança de comportamento na escola ou em sua própria residência. Pode ser pelo choro, sem motivo aparente, por medo de socializar com outras pessoas. Agora, é importante sabermos que a suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescentes é obrigatória a denúncia no Conselho Tutelar. Esses sinais são passíveis de um olhar mais cuidadoso. Todos nós, inclusive você, pode ajudar a proteger nossas crianças e adolescentes. Diz que sim. Você sabe o que aconteceu com a Lili? Uma moça ajudou a Lili, pois reconheceu o sinal. Eu já sei fazer o sinal. Vou te mostrar. Voltamos a apresentar o programa Educa Castanhal. Enfim, chegamos ao final de mais uma semana. Toda a equipe agradece o carinho recebido por vocês. Um excelente final de semana a todos. Tchau, tchau!